Capítulo 56. Há uma primeira vez para tudo, Priscillis pensou com a garantia do elfo negro. O goblin com um machado enorme apenas piscou para ela e testou o fio. O elfo negro em trajes de escravo chutou o colarinho para longe de si, enojado. Ugh, eu gosto de atuar, odeio atuar como, Eca, é tão indigno de mim. Seu rosto ficou azedo e Priscillis estremeceu quando o machado quase a atingiu, passando por seu rosto e atingindo a porta lateral da carruagem com um forte baque. Ela jogou o rosto para trás, surpresa com o baque pesado e alarmante do pesado metal de bronze. Seus olhos se abriram brevemente e sua boca se abriu para soltar um grito que morreu antes mesmo de sair de seus lábios. Sua respiração acelerou e ela puxou levemente as amarras, tentando se afastar um pouco mais da dupla. Viu? É por isso que eu os chamo de vermes, eles se mexem todos do mesmo jeito, disse o goblin antes de soltar uma pequena gargalhada cruel. Priscillis choramingou com o golpe em sua autoestima e parou de se mover. Calma, calma, o elfo negro ergueu a mão bronzeada. Não precisa ser rude, afinal, fomos contratados para sequestrá-la, não para atormentá-la, afinal, educação não custa nada. O goblin resmungou, colocou o machado ao lado do corpo, cruzou os braços, e com um irritado, cruzou as pernas também e ergueu seu grande nariz para olhar na direção da luz que entrava pela janela da carruagem. O elfo negro se esticou, revelando braços firmes e musculosos quando o tecido áspero e barato subiu até seus bíceps. Então, abaixou-se e afagou a cabeça de Priscillis quando ela desviou o olhar. Sinto muito pelo meu camarada, ele é um pouco grosseiro. Grosseiro? Vou te mostrar o que é grosseiro, seu filho da mãe. O goblin resmungava com leve irritação, mas, tirando isso, não ligava para eles, e o elfo negro também não. Priscillis não apoiou a cabeça na mão direita que tocava seus cabelos com um movimento suave. Ela simplesmente fechou os olhos e permaneceu em silêncio. Se você está pensando que eu vou te machucar, não vou. Ah, não me entenda mal, isso não é um favor para você, mas eu sou um cavalheiro de verdade não bate em mulheres pequenas e amarradas. Talvez roube delas, talvez as chantageie, talvez as dê prazer pelas costas do marido para que ele possa chantageá-las ou roubá-las, mas não, ele torceu o nariz. Com arrogância exalando como um perfume suave, ele definitivamente não bate nelas. Mas ele bate na cabeça de uma garota e a sequestra. Priscillis cerrou os dentes, e como se pudesse ler sua mente, respondeu. Bater em você foi desagradável, sim, mas necessário, seja como for, eu quis dizer o que disse. O homem para quem estamos te levando, bem, se você tem certeza de que não está sendo sequestrada para o harém ou oficina de alguém, então haverá perguntas para você, perguntas que é melhor você responder. Se fizer isso, não só posso ter certeza de que você sobreviverá, como sairá ileso. E provavelmente melhor por isso. Priscillis lançou-lhe um olhar acusador. Com os olhos brilhando com lágrimas de raiva e frustração, ela tentou pronunciar as palavras, abrindo e fechando a boca, enquanto pensava em coisas que eles poderiam perguntar. Não, eles querem perguntar sobre minha senhora. Não, essa é a pior das hipóteses. Como posso ser tão azarada? Como? O terror pulsava em suas veias como escombros pelas ruas de Pazin no auge da estação chuvosa. Quando ela desistiu de falar, tudo o que pôde fazer foi ficar deitada ali e chorar, soluçando no chão da carruagem e tremendo de medo. Ela viu o goblin e o elfo negro com ela, olharam um para o outro e deram de ombros, ignorando-a pelo resto do caminho. Ela sentiu a carruagem parar lentamente, a luz foi bloqueada por um grande edifício e a porta da carruagem se abriu contra uma parede apenas parcialmente, fazendo um barulho áspero de arranhão quando a madeira da porta da carruagem atingiu o tijolo vermelho. Vá chamar o Borco, você sabe que eu não faço trabalho pesado por aqui, o elfo negro murmurou, irritado, ao saltar levemente de dentro da carruagem para o chão. Vou te mostrar um trabalho pesado, seu preguiçoso. O goblin com o machado murmurou baixinho, mas, pelo que Priscillis pôde perceber, ele obedeceu. O elfo negro tocou seu tornozelo, e ela o encarou instantaneamente. Ouvi falar, Borco gosta de quebrar coisas. A menos que você queira que ele te esmague, não resista, ele vai te carregar para dentro, a menos que você prefira ser arrastada pela lama, acene com a cabeça se quiser cooperar. Houve um aceno choroso e trêmulo, e Priscillis ficou imóvel,
Ela ouviu um leve barulho de respingos, e o cheiro de merda atingiu seu nariz um instante depois. Ela engasgou. Você vai se acostumar, disse o elfo negro com uma expressão franzida que lhe dizia que ele estava sendo, na melhor das hipóteses, apenas parcialmente sincero. Um momento depois, a mão grande e carnuda de um orc a alcançou e a arrastou para fora. Ela conseguiu se conter e não gemer quando seus seios rasparam no chão da carruagem, mas quando estava de bunda sobre os ombros do grandalhão, ofegou quando ele a tirou do ar. A rua, é a rua, não é? Ou, uma rua lateral, bairro baixo, pense Priceles, pense. Ela engoliu em seco e deixou os olhos vagarem ao redor sem mover a cabeça. Grite, tudo o que você precisa fazer é gritar, alguém pode ouvir, ele pode te derrubar, aí você corre. Ela sentiu olhares sobre si, ou... Ela viu a faca de oricalco que o elfo negro tinha. Era uma faca em formato de saca-rolhas de aparência brutal que subia em espiral em direção a uma ponta ligeiramente estendida. Se ele te esfaquear com isso, não. Não. Ela gritou consigo mesma, seus olhos fixos na faca como se fosse a boca de um dragão. O terror da lâmina dele, apesar da educação, a percorreu, e os lábios que ela começara a ousar abrir, fecharam-se. A respiração que ela havia tomado na esperança de soltar um grito de socorro tornou-se uma exalação silenciosa de desespero absoluto. Sua cabeça caiu. Seus cabelos balançando para baixo, ela apenas olhou para as poças escuras e turvas que eles atravessavam. Enquanto seus pés pisavam na lama, e suas lágrimas de medo escorriam de sua cabeça para baixo e pingavam de seus cabelos castanhos, os pés pesados de seus captores atrás dela também pisavam fundo, e de alguma forma, isso tornava tudo ainda pior. Nua se aproximou de Vargas, agora chorando abertamente, cujo maior medo havia sido dissipado, e sua esperança mais profunda foi oferecida. Pedi muito a todos vocês, disse ela ao se aproximar, mas também ofereço muito. O dinheiro que ganharem é de vocês, eu exigirei que coloquem pelo menos uma parte dele no banco local, pelo menos uma moeda de cobre em cada 10, no entanto. Todo o resto é de vocês para gastar, cuidaremos disso mais tarde. Eles olharam para ela com uma confusão incerta estampada no rosto enquanto tentavam entender o sentido do decreto, mas não havia confusão no rosto de Vargas. Ele a encarou enquanto ela se aproximava, esticando o pescoço de onde estava sentado novamente. A luz do sol fluía através dos fios dourados de seus cabelos loiros e ao redor do resto de seu corpo, um anjo negro das estrelas. Pensou ele enquanto a mão direita dela se estendia até ele. Ele segurou seu pulso e se submeteu, pressionando os lábios contra a palma da mão. Minha esposa, minha cosa. A carne quente da palma direita de sua senhora era dura e calejada, longe das mãos macias das mulheres que ele conhecera melhor. Era difícil para ele acreditar que pertencia a uma mulher tão bem feita e adorável, e ainda assim não sentia nenhuma atração por ela, apenas reverência, apenas admiração. O calor do sol atingia seu corpo e, ao atravessá-la, ao circundar o corpo daquele anjo vestido de negro, era como se o calor viesse dela. Depois de beijar a palma da mão dela e soltá-la, ele levantou a cabeça, com uma centelha de alegria ainda presente, e disse com um nó na garganta: Senhora, eu sou seu homem, para sempre. Nu o dominava aos olhos, apesar de sua constituição frágil. Você é mais que um homem, Sargento Vargas, é um defensor da sua esposa e um defensor entre os meus breakers. Seus olhos azuis tornaram-se dourados como o sol às suas costas enquanto ela invocava o poder da paixão de uma sacerdotisa e, em sua mente, dirigia-se ao seu parceiro mestre da morte. Yersin, quero que você use um pouco do seu mana, aumente a força e a velocidade de Vargas, e se puder, dê a ele uma aura de medo. Quero que ele tenha todas as vantagens disponíveis ao confrontar a cavalaria deles. Nua deu a ordem e sentiu a gema pulsar em sua palma. Eu ficaria feliz, ele vai ter a maior parte do dia com um incentivo considerável em todos os sentidos, vai fazer os outros se irritarem só de pensar em dizer não a ele. Yersin respondeu, e Nua conteve o riso divertido. Faça isso, respondeu Nua com um sorriso oculto na voz. Para o sargento Vargas, sua voz melodiosa de cantora continuou: Hoje você recebeu muito, e agora tenho uma tarefa para você, uma tarefa urgente. Você escoltará e protegerá Kaiji em uma breve missão. Ferir meu escravo é o mesmo que me prejudicar. Então, por esta tarefa, eu o abençoo.
Ela proferiu as palavras com uma voz que soava como cristal. A mão esquerda pulsava, pulsando na gema no centro, com um brilho negro que se expandia e se contraía como um coração negro pulsante. Você é uma extensão da minha vontade, Sargento Vargas, vai me decepcionar? Perguntou Nua, afastando a mão. Ela observou o corpo dele se mover enquanto sentia o poder brutal da morte, dado pelo mana, fluir por suas veias. Eu preferiria morrer, ele juntou as mãos, entrelaçando os dedos como se estivesse em oração, e manteve o olhar fixo na deusa dourada que via na forma de sua mestra, sua vontade, minhas mãos. Quando Kaiji retornar, você as usará, certifique-se de usá-los bem, respondeu Nua, olhando para Freijin. À sua esquerda e à sua direita, as duas gêmeas de cabelos brancos agarravam-se aos seus braços, olhando ao redor com olhos azuis arregalados e temerosos. Não choraram quando os olhos de Nua encontraram sua guardiã élfica, mas também não desviaram o olhar, simplesmente se agarraram um pouco mais forte a ela e se aproximaram um pouco mais. Morderam o lábio inferior ao mesmo tempo e observaram sua mestra élfica com pavor. Freijin, eu também tenho uma tarefa para você, declarou Nua, e as duas garotas se agarraram o mais forte que puderam. Priseles ficou imóvel sobre o ombro dele até que o orque musculoso e grandalhão simplesmente a jogou no chão com um baque desajeitado que a fez abrir as pernas no chão de terra. O quarto era úmido e fedia, e apenas o brilho fraco de algumas velas meio queimadas, colocadas sobre uma estante de madeira meio apodrecida, lançava luz para mostrar o restante do espaço. Acima das velas, havia uma longa fenda retangular na parede, que levava a outro cômodo que ela não conseguia enxergar. Eu estaria cheia de farpas agora se não fosse por essas roupas caras. Priseles pensou consigo mesma, olhando freneticamente ao redor. Borku pairava sobre ela com os braços cruzados e a encarava fixamente, desafiando-a a se mover, correr ou lutar. O coração de Priseles batia forte no peito e tudo dentro dela dizia: fuja, corra, mas, naquele mesmo instante, ela ficou paralisada, sem um único poder além do seu próprio medo inato. Seus pulmões desafiavam sua própria vontade de respirar. Quando ele se convenceu de que ela não iria fugir, e seus ombros caíram de decepção, o elfo negro se aproximou dela de fora da sala. Ele falou educadamente, mas a faca de oricalco esverdeado em forma de saca-rolha saiu. Ele colocou a ponta em sua garganta, bateu em seu colar de bronze com a ponta fazendo um leve som de ting antes de traçar a ponta de modo que raspasse sua carne vulnerável. Seguindo o caminho em direção ao seu queixo, ela sentiu o leve fio de sangue e o pequeno rasgo em sua pele. Ergueu a cabeça para olhá-lo para que ele não a cortasse mais. Seu lábio inferior tremia, mas ela ouviu sem se entregar a lamentos. Bom, você não correu, agora me escute, em breve um homem entrará. E quando isso acontecer, ele vai querer algo de você. Não sei o que, mas é melhor você dar a ele. Não se mova de onde está, entendeu? Ele tirou a faca, e ela conseguiu sussurrar: serei uma boa escrava, senhor. Seguiu-se um longo gole, e a faca se soltou. Ele aguardou em sua estranha bainha preta e cilíndrica e se endireitou. Ótimo, agora vou tirar essa roupa nojenta. É tão inferior a alguém como eu. Ele fez uma careta e saiu do quarto. Ela ouviu uma fechadura girar do outro lado da porta quando ele saiu, e Priseles esperou em silêncio. Em algum lugar da sala sombria, um leve som de gotejamento vindo do teto baixo de pedra ecoou pela sala maior, caiu em uma poça em algum lugar nas sombras, fora de vista, marcando os momentos de terror passageiro. Priseles não se moveu do assento, nem mesmo quando a sensação paralisante de medo em seu corpo permitiu. Sua mão trêmula ergueu-se para tocar o local marcado pela lâmina incomum do elfo negro. Sentindo a pequena ferroada, ela a retirou. A leve umidade era evidente. Ele me cortou, ele me cortou, ele me cortou, ele me cortou. Priseles pensou e trouxe os dedos da mão direita, agora molhada. À vista, a leve mancha vermelha que o ato deixará ali foi iluminada pela luz fraca e dançante das velas. As roupas caras que sua dona lhe dera tornaram-se inúteis para proteger seu corpo do golpe que a levou, ou do corte em sua carne nua. A voz de Priseles soou como o guincho de um rato enquanto ela olhava para a porta de madeira marrom, úmida e podre, infestada de cupins. Senhora Nua. Kaiji, me ajude, por favor, não deixe que me cortem de novo. Eu vou ficar bem, por favor, não me deixe, por favor.
não me deixe aqui. Eu quero ir para casa, por favor, venha me buscar. Eu quero ir para casa. Ela ainda estava dizendo isso quando ouviu a fechadura girar, a esperança saltou do seu coração para a garganta. Com ela, veio uma profunda sensação de admiração repentina, tão brilhante quanto o sol brilhante do qual ela estava escondida.